Estou ali na casa do pastor Isaías, pessoa que eu amo muito, considero muito e me espelho muito. Que Deus abençoe a vida da pastora Dalma também, a vida de todos desta casa, a vida dos meus irmãos que nós fizemos uma grande amizade. Deus abençoe o meu irmão Fabiano, homens de Deus. Nós somos todos irmãos aqui nesta casa, amém? Aleluia. Meus queridos, abra as nossas Bíblias no livro do 2 Crônicas, capítulo de número 20. Aleluia. O Senhor, Ele é bom, Ele é maravilhoso em seus feitos, em seu agir, e toda glória, todo louvor pertence a Ele. 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Vamos estar lendo alguns versículos para a nossa meditação nesta noite. Aleluia. Amém. Glória a Deus, eu te espero. Amém. Aleluia. Vai dizer assim a palavra do Senhor. E sucedeu depois disso que os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles os amonitas, vieram para a batalha contra Josafá. Então vieram ali alguns que contaram a Josafá, dizendo: vem ali uma grande multidão contra ti, da além do mar, neste lado da Síria, e eis que eles estão em Azazon, da mar que é em Gedi. E Josafá temeu, algumas traduções, e teve medo, e pôs-se a buscar o Senhor, e proclamou um jejum em todo Judá. E Judá reuniu-se para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades de Judá, eles vinham buscar o Senhor. No versículo 14: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, o filho de Zacarias, o filho de Benaia, o filho de Jeiel, o filho de Matanias, um levita dos filhos de Asaf. E ele disse: ouvi todo o Judá, e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, rei Josafá, assim diz o Senhor a vós: não temais, nem vos amedronteis em razão desta grande multidão, porque a batalha não é vossa, mas de Deus. Fazemos uma oração nesta noite. Agradeça a Deus por esta oportunidade. Oh Jesus amado, Deus que pode fazer todas as coisas. Oh Jesus amado, a tua presença é real, Deus, nesta casa, Senhor. Senhor, nós viemos exaltar a Ti, Jesus. Fala o nosso coração, a Deus, através desta palavra poderosa, Jesus. Nós te exaltamos nessa noite, Deus, porque tua presença nunca falta. A tua presença é sempre fiel, ó Deus. A tua presença sempre vem contemplar aquele que veio te adorar no Espírito e verdade, meu Deus.
noite, toma cada coração agora, cada alma, Senhor, neste lugar, toma minha vida também, através desta palavra, Senhor, venha impactar o nosso coração, venha Deus tomar nossa vida nessa noite, porque tua presença faz a diferença, a tua presença que faz toda a diferença, é a tua presença que liberta o coração do homem, é a tua presença que muda o coração do ser humano, é a tua presença que transforma a história da tua igreja. O que seria de nós se não fosse a tua presença? Nós te adoramos desde esta noite, em nome de Jesus. Esteja sentados, irmãos. Aleluia. Meus queridos, nós estamos diante de uma mensagem muito conhecida. Eu tenho certeza que todos que estão aqui um dia ouviram alguém pregar esta palavra. Quando eu olhei para esta palavra, o Senhor, Ele bradou no meu coração. E todos nós sabemos que Josafá, ele era o rei de Judá. Josafá, ele foi um rei na qual ele deixou escrito, ele deixou um legado, melhor dizendo, que ele fez o que era reto perante aos olhos de Deus. Josafá foi um homem que fez a diferença na presença de Deus. E saiba que quando eu olhei para esta palavra, nós podemos enxergar que ele está diante uma guerra que se prontificou para vir contra a sua vida. Mas a primeira atitude de Josafá é deixar o cargo diante de homens e agora ir para diante do altar, para ir diante a presença do Deus que pode todas as coisas. E nesta noite da glória, o que Deus quer falar comigo e com você é que quando o inimigo se prontificar para vir contra a tua vida, não vai com a força do teu próprio braço, mas vai para os pés daquele que pode todas as coisas, vai para os pés daquele que pode segurar na tua mão e dizer: eu estou contigo nesta peleja, eu estou contigo nesta guerra. Aleluia! O Deus em qual você serve não é um Deus que te abandona no meio do caminho, não. O Deus a qual você serve não é um Deus que te larga no meio da estrada, não. Ele está na tua vida, Ele está na tua história. O inimigo se glorifica para vir contra a tua vida, mas Ele está ouvindo a tua oração. Ele está ouvindo o teu não vá para a guerra com a força do teu próprio braço. A primeira coisa que Deus plantou no coração: não use quem você é diante de homens para ir vencer uma guerra contra o diabo. Só se pode vencer uma guerra quando nós se humilhamos diante da presença do Deus Altíssimo. Tem muito crente frustrado no tempo que nós vivemos, que a vida está andando de mal a pior, porque quer vencer guerra com o próprio conhecimento que tem, com o cargo que tem, com a posição que tem. Aleluia! Tem muito crente, eita glória, caminhando uma vida frustrada, porque quer vencer o diabo, porque tem um cargo dentro da igreja. O diabo não tem a cargo de homem, o diabo não tem a posição de homem, o diabo não tem a cadeira de homem, mas quando o diabo olha para uma igreja que está aos pés do altar,
desta casa. Você sabe por quê? Porque todos nós que estamos aqui, todos nós sabemos que a guerra já está prontificada. Todos nós sabemos que a guerra nunca para. Todo instante o inimigo está se prontificando. Mas nós estamos aqui adorando, nós estamos aqui bendizendo, nós estamos aqui dizendo: a Ele é dada a glória, a Ele é dado o louvor, a Ele é dada a salvação. Se nós observarmos esta mensagem, nós vamos ver que Josafá, a guerra, quando chega aos seus ouvidos por uma mensagem, alguém vai chegar para ele e vai dizer: olha, estão se prontificando os amonitas, eles estão já preparados, vindo para pelejar, para vir contra a história do povo de Deus. A Bíblia nos mostra que dentro deste contexto, Josafá vai se ver diante de uma guerra na qual ele jamais esperava, porque quando ele ouve que eles estavam vindo, a Bíblia está dizendo que ele teve medo. E que de nós podemos dizer que sabemos qual a guerra que vem amanhã? Nós não podemos dizer. Qual a guerra que veio depois da manhã? Nós não podemos dizer. Mas nós temos uma certeza no nosso coração que nós servimos ao Deus que tudo pode. Nós servimos ao Deus que pode todas as coisas. Nós não sabemos o que o diabo está armando, mas nós sabemos e confiamos no Deus que guarda a igreja, no Deus que segura a igreja, no Deus que segura o adorador. Aleluia! Nós cremos no Deus fiel. Nós só podemos observar uma guerra espiritual. Ele está vendo, ele está ouvindo, ele está diante de uma guerra aonde o seu interior vai sofrer um impacto naquela hora. Quem de nós, irmão, quando nós nos deparamos diante de uma guerra que está acima do nó da nossa limitação, a primeira coisa que vem dentro de nós, a nossa limitação gritando, é que nós não vamos conseguir, é que nós não vamos ter força para vencer. A primeira coisa é que a nossa limitação humana, ela quer nos diminuir diante da guerra, mas ao mesmo tempo, aquele que habita em nós, chamado Espírito Santo, ele vai dizer: não temas, eu estou contigo, não tenha medo, eu estou na tua vida. Qual é o Deus que nós servimos? Que Deus nós entregamos a nossa oração? É onde nós devemos entender o que o salmista vai dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A palavra aquietai-vos tem significado: confia em mim, acredita em mim, coloca a tua força em mim, e você vai ver que eu sou Deus na tua vida. Nós vamos entender algo nesta noite. Josafá, ele está diante de uma guerra aonde eram homens se prontificando, homens que os olhos podiam ver, homens que se prontificavam, os inimigos. Era alguém que se podia ver aos olhos humanos. Mas eu quero nesta noite falar a respeito que a mesma guerra que acontecia naquele tempo acontece também no dia do agora, só que hoje é uma forma diferente. Lá era homens se prontificando para vir pelejar contra o povo de Deus. Mas agora saiba, nós estamos diante de uma guerra espiritual. Nós estamos diante aonde a luz está adorando a Deus, está engrandecendo o nome de Jesus, e as trevas estão se prontificando para arrancar eu e você desta luz. O diabo lá fora está se prontificando para arrancar a fé que nós temos no Deus poderoso da luz. Saiba, nesta noite, a guerra espiritual, ela é real, ela é verdadeira, ela existe. Hoje em dia é difícil de alguém pregar ou falar deste tipo de guerra, porque muitos já não têm mais coragem de confrontar contra as trevas. Muitos têm medo até quando se fala o nome do diabo. Muitos têm medo
nós, muitos cristãos, muitos de nós que levantamos a mão para o céu um dia, nós estamos deixando que a cegueira espiritual venha apagar a nossa visão, aonde nós entramos num culto como esse e vamos embora para casa e achamos tudo normal, aí entramos em qualquer culto e entramos de qualquer jeito e vamos para casa achando que é algo normal. Saiba, nesta noite nós não estamos lidando com uma guerra que os olhos podem ver, nós estamos lidando com uma guerra que os olhos não vê, mas ela existe, as trevas existem, os demônios existem, Satanás existe, o inferno existe. Saiba, nesta noite as trevas estão operando neste momento, nós estamos aqui adorando, mas há uma guerra espiritual nas zonas celestiais tentando atrapalhar que o teu glória chegue até Deus. Existe uma guerra espiritual fortificada para te colocar dentro e parar a tua adoração e parar o teu louvor, mas nós vamos continuar adorando porque Ele já levou toda a barreira, todo o impedimento do mundo espiritual. Aleluia. Nunca se houve um tempo de tanto crente cego dentro das igrejas. Vai para a igreja para se sentir bem e voltar para casa com alívio de alma. Eu não prego a um Deus que alivia a alma, eu prego a um Deus que cura a tua alma. Eu não prego um Deus que te dá na dor, que te dá de pirona, não. Eu prego a um Deus que coloca a mão na tua enfermidade e ela vai desaparecer da tua vida. Entenda, nesta noite a guerra está prontificada, mas o Deus que vai na tua vida, Ele é maior. Vamos compreender algo nesta noite. Tem muitas pessoas, meus queridos irmãos, que eles vão para o culto, eles entram no culto, sentam na cadeira, mas os seus olhos estão tapados, o seu entendimento já está travado, ele não consegue ou ela não consegue mais adorar, não consegue mais fazer com que aquela adoração traga algo poderoso na vida. Por quê? Porque já perdeu a sensibilidade do Espírito de Deus. E eu vim ao mesmo tempo nesta noite te dizer e te trazer um alerta, que todo o tempo esta guerra está prontificada para pegar muito crente distraído dentro das igrejas. Tem muito, eita glória, tem muito crente, irmão, que a sua visão já está tampada, aonde os inimigos já até colocaram as correntes, aonde os inimigos já tamparam, já colocaram a cadeia. Aí tem um monte de crente dentro da igreja, levantando a mão, até dando glória, mas está acorrentado pelas trevas dentro da igreja. A adoração já não é mais a mesma, ai da glória, o jejum já não é mais o mesmo, a vida com Deus já não é mais a mesma. Aleluia. Mas nesta noite eu quero te dizer, o Deus que manda no altar, o Deus que é dono do altar, Ele está te chamando para te lutar com a força do teu braço e vai para os pés do Senhor. Nós não estamos lidando com uma guerra que nós enfrentamos ela com a força do nosso próprio braço. Nós não estamos lidando com uma guerra que a minha força humana vai trazer vitória na minha vida, não. Nós não estamos lidando com uma guerra onde o conhecimento da Bíblia, a letra que eu falo, ou a teologia, ou até a faculdade da teologia, vai te dar vitória contra o mundo espiritual, não. Tem muita gente que tem a letra da Bíblia gravada na sua cabeça, mas não tem o que é o principal, chamada revelação por trás da palavra. É só a letra, o diabo também tem todos os textos da Bíblia, o diabo também tem, e até usou contra Jesus no deserto. Saiba nesta noite
o que perseguia a igreja, o que vinha contra a igreja, era o ímpio lá de fora. E nós conversamos um pouco sobre isso nesta tarde de hoje. O que vinha contra a igreja, o que se prontificava, era a guerra que vinha através dos ímpios lá fora. Mas nós estamos vivendo um tempo, irmão, que nós estamos dentro de uma igreja, e dentro desta mesma igreja, o diabo está usando alguém para se prontificar uma guerra contra a sua vida. O diabo está levantando alguém para poder causar divisão no meio do povo. O diabo está operando agora, é no meio do povo de Deus, porque tem muito crente que já está cego, já está tampado, já está surdo, já não ouve mais a palavra de Deus, já não entende mais o que Deus está falando, já esqueceu da onde Deus o tirou, já esqueceu do milagre que Deus fez na vida dele. Aí vai para a igreja e o coração está vazio, a cabeça está vazia, aleluia. Mas saiba nesta noite, o Deus que me ama, o Deus que te ama, Ele quer tomar tua vida nesta noite e encher a tua vida com a graça, porque o nosso interior não pode estar vazio, a nossa alma não pode estar vazia, ela tem que estar cheia da graça e do poder de Deus, porque as trevas ela não vai vencer. Cristo prometeu, Ele prometeu que aquele que está nele já venceu. Meus irmãos, nós vemos aqui que Josafá, ele quando recebe a notícia de uma guerra prontificada, de uma guerra que estava ao ponto de vir contra o povo de Deus, o seu coração, o seu interior temeu, a limitação dentro dele gritou. Josafá poderia juntar todos o seu exército que ele tinha e falar: vamos partir para cima. Josafá poderia, como rei, usar a sua coragem de homem e pegar todo o exército e falar: vamos agora para cima, pega as suas espadas e vamos vencer ele nas espadas. Josafá tinha esse poder de dar uma ordem aos seus soldados e partir para cima, mas não, Josafá no seu coração ele era crente, ele não era um crente carnal. Até mesmo Josafá, se nós lemos um pouco antes, ele faz uma aliança com Acabe e depois ele vai ser repreendido, vai entender ele que errou, e a Bíblia diz que ele traz uma reforma, ou seja, ele se arrepende e ele traz um conserto para ele, para toda a casa de Judá. Sabe que isso nos mostra um homem que tem um coração de entender que ele peca e precisa do perdão de Deus. E Josafá já tinha consertado o seu altar. A guerra, quando chegou na vida dele, ele já tinha consertado o seu altar. Aleluia. Entenda, nós temos que estar pronto, porque quando o inimigo se prontifica para vir contra a minha tua vida, ele não quer saber se eu estou preparado ou não. Ele vai vir para destruir tudo na minha tua vida, mas o diabo só entra na vida de crente que está com a vida bagunçada, com a vida errada. E Josafá já tinha consertado o seu altar, ele já tinha trazido de volta o povo para Deus. Aleluia. Josafá sabia que a força do braço dele não podia dar vitória para ele, mas agora ele vai fazer algo muito bonito. Eu não vou orar sozinho, mas eu vou dar glória, vou orar com todo o povo, vou orar com todo Judá e Jerusalém. Sabe o que é isso? Nos mostra a unidade da igreja. As portas do inferno não podem contra a igreja de Jesus quando ela está em união, quando ela está em unidade na presença de Deus. Tem guerras que nós vamos vencer, é eu e Jesus, mas tem guerras que nós temos que entender que necessitamos de uma unidade, de alguém dizer: aleluia, eu estou com você, vamos orar. A Bíblia nos mostra que Josafá, ele não foi sozinho por dentro, não. A Bíblia diz que ele colocou todo o Judá em jejum e oração, e junto com Judá também estava Jerusalém. O povo de
Jerusalém, em unidade dentro de um só lugar, adorando o nome do Senhor, clamando a Deus pela vitória. Saiba de uma coisa: se tem uma coisa que Deus inclina, é para quando a igreja ela se dobra em unidade, em prol da causa, aleluia. Se tem uma coisa que Deus se inclina para operar, é quando a igreja se reúne por uma causa, aleluia. Vamos ler a Bíblia Sagrada. Pedro estava preso, seria o próximo a morrer. Aonde estava a igreja reunida? Estava em uma casa, reunida em oração pela vida de Pedro. A Bíblia diz que Deus ouviu a oração da igreja. Enquanto Pedro estava guardado, a igreja estava em unidade, orando pela vida de Pedro. E da glória, Deus respondeu a vida da igreja, mandou o anjo lá, libertou Pedro da prisão. Aleluia. Sabe que isso nos mostra que a minha unidade com você como igreja traz o poder de Deus, traz o sobrenatural de Deus, traz a vitória de Deus. Uma coisa que nós precisamos entender como ovelha é que o pastor não pode enfrentar uma guerra sozinho. O pastor sozinho não tem como. Aleluia. Nós como igreja, como ovelha, temos que unir junto com nossos líderes e dizer: eu estou com você. Você vai orar por esta causa, nós estamos com você. Pensa num Deus que ama. Quando a igreja é desta forma, uma igreja que abraça aquele que lidera. Pode observar, Josafá chamou todo o povo e todo o povo obedeceu para o jejum e para a oração. O duro que nós vivemos um tempo que nem todo mundo quer pagar o preço, nem todo mundo quer estar orando, nem todo mundo quer estar sofrendo junto lá ao lado, nem todo mundo quer estar junto na guerra, de joelho dobrado diante do altar. Aí quando está vivendo a frustração, vai cobrar do pastor, vai cobrar da pastora, vai cobrar do solteiro. Não, é você que tem que tomar posição e para sempre louvar. Eita, agora não é problema, andar na unidade, andar na presença de Deus. Uma igreja ela cresce porque a igreja abraça seu líder. Uma igreja vence porque a igreja abraça seu líder. Uma igreja rompe porque ela abraça seu líder. Ela ajuda seu líder, ela ora junto com seu líder. Aleluia. Uma igreja que tem sede de vitória tem que estar em tudo que tiver dentro da igreja, irmão. Vamos para o evento, vamos para a rua, vamos. Em tudo a igreja tem que estar. Porque a guerra espiritual todos os dias estão prontificadas. Nós vencemos hoje, amanhã já tem outra já prontificada para vir contra a minha tua vida. E guerra esta para trazer muito medo no nosso coração. Quando eu recebi a notícia na minha casa sobre o que aconteceu com o pastor Isaías, o meu coração temeu, tive medo, por um momento tive até um sentimento ruim, mas dobrei o meu joelho na beira da cama, e Deus sabe do que eu estou falando. Eu estava chorando, eu falei: Senhor, eu conheço aquele homem, e ele está dando graças a Deus por aquilo que aconteceu na vida dele, e eu quero que o Senhor honre a fé deste homem. Eu quero determinar pelo poder da palavra que ele não vai morrer. Não foi isso que ele vai agradecer ele como homem, não. É porque quem tem honra é digno de honra de Deus, irmão. Aleluia. Entenda nesta noite, está no meio da guerra, nós estamos, mas temos que dizer: sou grato a Deus, exalta a Deus, busco a Deus. O medo veio, mas ele não prevaleceu. O medo veio, mas eu não me entreguei ao medo. Nós temos que
Só que o medo só prevalece se eu permitir. O medo só fica se eu permitir. E Josafá não permitiu o medo dominar a ele. E ele não foi com a força do seu próprio braço, nem com o conhecimento de guerra que ele tinha, mas ele falou: eu vou adorar a ele, porque indo adorar a ele, na oração, se você for ver, ele vai falar e trazer vitórias que Deus fez no passado, na vida daqueles que tinham uma vida reta com ele. Se você olhar para esta palavra, nós vamos ver um homem que não olhou para a direita, não olhou para a esquerda, mas foi para os pés do altar e foi dizer: Senhor, aleluia, estão pontificados, mas o Senhor é quem diz todas as coisas, o Senhor é quem pode dar vitória. Como foi tua vitória no passado, pode dar vitória no hoje, aleluia. E entenda, Deus por não olhar, Deus por olhar de uma forma, Deus não dá os ouvidos. A Bíblia vai dizer que os ouvidos de Deus estão inclinados para ouvir a tua oração. E naquele momento eu imagino Deus com os ouvidos inclinados para a oração daquele povo, aleluia. E a Bíblia vai dizer que Deus vai responder no meio da congregação. Escuta aqui, como Judá, como os moradores de Jerusalém, e a você, Josafá, esta guerra não tereis que pelejar, porque eu pelejarei por vós. Vamos entender esta noite que nós podemos vencer, mas não é com a força do teu próprio braço, não é com o meu conhecimento humano. A guerra naquele dia que Josafá enfrentou era uma guerra que os olhos humanos poderiam ver, mas saiba que esta guerra a qual nós estamos lidando é a mesma guerra que vai escrever o apóstolo Paulo. Ele vai dizer: finalmente, meus irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, para você vencer o dia mau, para você no dia que vir Satanás, quando ele vir com as astutas dele, as ciladas dele, a força do Senhor venha te sustentar. E ele vai dizer: porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra principados, potestades e hostes malignos, dominadores deste mundo tenebroso, que estão nas zonas celestiais, que estão no mundo espiritual. Então saiba, nós estamos diante de uma batalha, onde principados, potestades, demônios estão prontificados para ver a mim e a sua queda, para ver eu e você fracassar, para ver eu e você abandonar a fé que nós temos no Deus verdadeiro. Mas uma coisa nós precisamos entender: muitos usam o Salmo 91, somente as partes do livramento, que deita a glória, somente os momentos que Deus vai livrar do laço do passarinheiro, que vai cair 11.000 e não vai sentir nada. Mas saiba de uma coisa: para que haja livramento, para que haja manifestação do poder de Deus, tem que viver o versículo 1: aquele que habita, aquele que mora, aquele que faz a presença de Deus a sua morada. Tem muita gente querendo que Deus livra ele ou que livra ela, mas não está fazendo morada na presença do Altíssimo, não está tendo morada na presença de Deus. Se você morar na presença dele, pode pontificar, pode até se levantar, o mal pode até estar se preparando para o amanhã, mas aquele que mora, aquele que habita, aquele que
nós não podemos ver com os olhos, mas o diabo tenta todo o tempo um culto, roubar a palavra de muitos. O diabo tenta tirar a atenção de muitos dentro de um culto. O diabo provoca peso, sono, a pessoa não adorar a Deus. Já parou para pensar por que quando chega no culto tem tanta distração que começa, é tanta coisa que vem, é sono, é peso na cabeça, é coisas que não é porque eu estou sentindo isso, é porque tem uma guerra espiritual tentando travar a sua oração. Você já parou para observar que quando começa uma oração parece que tem algo tentando parar a oração, mas quando nós perseveramos, nós sentimos que algo é rompido e tudo fica aberto, o céu se abre. Sabe que isso nos mostra? É porque não é nada de bem, de forma fácil, para mim e para você não. Se você quer conquistar, tem que ter perseverança na oração, tem que habitar no esconderijo do Altíssimo, tem que ser como Josafá. Ele tinha um coração aonde morava na presença de Deus, ele tinha um coração aonde ele habitava na presença de Deus. Até vieram os principais da potestade, mas Deus entrou na guerra. Pode entender nesta noite. Aleluia. Tem muitas pessoas que entram para um culto como esse, ou até em outro lugar, dentro da igreja está sorrindo, mas a depressão está matando em casa. Dentro da igreja está dando glória, mas a guerra está pontificada em casa. Quando chega em casa, a vontade é de ficar dentro de um quarto chorando, cheio de angústia e de prisão. A guerra sempre vai estar pontificada, até o momento que você bater o pé e dizer: a minha vida pertence a Cristo. Até o momento que você confessar com sua boca: eu sirvo a Deus que tudo pode, com sua boca você dizer: depressão sai da minha vida, opressão sai da minha vida. Que guerra é esta, irmão, que está prontificando nos dias de hoje? A depressão é uma delas que mais está matando pessoas. O que mais nós vemos hoje é pessoas dentro da igreja tomando tarja preta em casa, é pessoas dentro da igreja, irmão, e quando chega em casa querendo se matar, e até alguns vai lá e suicida. Há pouco tempo um homem se suicidou, um pastor muito conhecido, ele se suicidou. Aí vai explicar um negócio desse: um homem que orava, um homem que ministrava pessoas, é curado, e Deus usava aquele homem. Vai entender um negócio desse? Dentro da igreja, irmão, está tudo bem, parece tudo bem, mas dentro de um quarto, aleluia, o mal está lá acorrentando, está aprisionando. A guerra se prontificou e entrou na vida desta pessoa. O diabo não vem com ela para dentro da igreja, porque sabe que se chegar aqui, a palavra vai lançar ele por terra, mas aí ele fica lá dentro do quarto, esperando essa pessoa chegar lá, e o diabo só vai sair no dia que nós bater o pé e dizer: eu não aceito aqui mais na minha casa esta depressão, eu não aceito mais na minha casa esta opressão, porque Jesus venceu na cruz. Se nós rodarmos no homem a guerras prontificadas que se acontecem no nosso dia a dia, nós vamos entender que elas são muitas e são milhares. O diabo vai usar quem você ama, o diabo vai usar alguém próximo, o diabo vai usar até alguém de fora, o diabo vai entrar em coisas para tentar nos tirar da fé, o diabo vai se prontificar para tentar paralisar a nossa fé, o diabo vai usar alguém até mesmo dentro da igreja para tentar matar a nossa fé, para dizer que Deus não nos chamou para isso, para dizer que Deus não tem nada na nossa vida. Você não pode, você canta errado, você não pode, você toca errado, você não pode pregar porque você fala errado. Nós estamos vivendo um tempo de pessoas que querem matar os outros porque se acha melhor do que o outro. O diabo está usando, se prontificando nos dias da tua
Não vou para a igreja porque o meu esposo me maltratou. Não vou para a igreja porque minha esposa me maltratou. Não vou para a obra não, porque vice-versa está empurrado comigo. Não, se você olhar de forma espiritual, o diabo vai caçar uma forma para poder entrar na sua fraqueza. Ele se prontifica, não é para vir aonde você tem dureza, tem firmeza, não. O diabo se prontifica para tentar numa área onde você é fraco, onde você não tem tanta estrutura, para que você desista, para que você abandone o ministério, para que você desista daquilo que Deus colocou nas suas mãos, para que você deixe de cantar, deixe de louvar, deixe de exaltar o nome dele. O diabo vai tentar dar o mais do que ele puder, para tentar parar a mim na sua vida. Nós precisamos parar de olhar de forma carnal a guerra e começar a olhar esta guerra de forma espiritual. Não olhar para quem está maltratando, mas olhar quem está por trás desta pessoa, quem está usando a boca desta pessoa. Agora é a hora de, quando o diabo usar esta pessoa, você olhar dentro dos olhos e dizer: convém a mim fazer a vontade do meu Pai, convém a mim fazer a vontade de Deus. Eu vou adorar, eu vou exaltar, eu posso não estar bem, mas eu vou exaltar. Pode estar doendo, eu vou adorar, eu não vou me entregar. Tem muita gente parando porque o diabo está conseguindo entrar por algumas pessoas que estão próximas. Se a direita não quer, vai. Se a esquerda não quer, vai. Se o marido não quer, vai. Se a esposa não quer, vai. Quem vai fazer a obra é Deus. Quem vai dar vitória é Deus. Nós vemos que Josafá, ele vai orar e vai clamar a Deus juntamente com o povo. Deus vai responder a ele e dizer: esta guerra agora é minha. Ou seja, eu ouvi sua oração, eu ouvi e vi a unidade deste povo. E agora Deus vai dizer para eles: vocês vão pegar e vai descer até certo ponto, para que vocês vejam com seus próprios olhos o livramento, o milagre que eu vou fazer por a vida de vocês. Sabe o que me chama a atenção? É que eles não ficaram lá esperando o milagre acontecer. Eles foram para ver o milagre acontecer. Porque tem gente que, quando recebe uma resposta de Deus na igreja, ele para de orar, ele para de adorar, e senta numa cadeira e não quer fazer mais nada. Começa uma campanha de 7 dias. Quando chega no quarto, recebeu a resposta, ele já não vai mais para a campanha, já não ora mais, já não jejuma mais. Para com isso. Deus, ele promete vitória, mas ele não quer ninguém deitado, ninguém parado. Ele quer que nós descemos, que nós vamos para o vale, para ver o milagre acontecer, para ver o que ele vai operar. É necessário nós entender que Deus nos chamou para ter medo, para deixar o medo dominar. Deus não nos chamou para ficar sentado numa cadeira. Deus prometeu da vitória. Continua com a espada desembanhada, com a palavra desembanhada no seu coração. Deus prometeu da vitória. Continua adorando, continua exaltando. Ele prometeu libertar a tua casa. Continua adorando, continua. Persevera na oração, porque se ele prometeu, a tua perseverança vai trazer milagre na tua vida. E a Bíblia nos mostra que eles desceram e Deus deu vitória para eles. Para que você entenda, não é com a força do teu próprio braço. Não é com o cargo que você tem. Não é porque você tem 10 anos de igreja. Eita Deus, aleluia. Não é porque você já é um ancião da igreja. Não é porque eu sou chamado de missionário, não. É porque nós, dentro de nós,
Nós somos alguém que se humilha diante do altar do Senhor. Deus não dá vitória a alguém porque ele é chamado de rei. Deus dá vitória porque nós somos adoradores na presença dele. A confiança em Deus que Josafá nos mostra é a mesma que o salmista vai descrever. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quem confia em Deus com todas as suas forças, vê Deus operar sobre a sua vida. Porque as pessoas hoje só sabem murmurar. Porque se eu não vou para a igreja, a guerra não acaba. Nunca vai acabar essa guerra até que ele volte. Quanto mais você vence uma, amanhã vem outra maior. Você venceu hoje, amanhã vem outra. Você venceu amanhã, vai vir outra depois do amanhã. Porque elas já estão se prontificando para vir contra a minha tua vida. Mas a nossa perseverança na morada do Altíssimo, na presença dele, é o que vai trazer o milagre sobre a minha e a sua vida. Se coloque de pé nessa noite. Aleluia. Eu quero que você nesta noite olhe para dentro de você. E você sabe qual é a guerra que está lutando dentro da sua história. Esta guerra que tantas tentativas não resolveram, é porque você lutou com a força do teu próprio braço. Coloca ela hoje no altar do Senhor. Coloca hoje esta guerra diante do altar do Senhor. E Ele vai fazer milagre na sua vida nesta noite. Olhe comigo nesse momento. Senhor meu Deus e Pai, é nesta noite, Senhor, que eu apresento cada alma que está nesta casa, cada vida, meu Deus, que está dentro desta casa. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, o Senhor que conhece a guerra, o Senhor que conhece a peleja, a barreira que se prontificou para atrapalhar este coração. É nesta noite, meu Deus, que eu te peço, toque em cada alma agora, em cada coração agora, manifestando o seu poder, manifestando a sua graça, em nome de Jesus Cristo. É nesta noite, através da unidade da Igreja de Jesus Cristo, nós viemos ordenar contra todo espírito das trevas que veio se prontificar contra esta alma, contra esta vida, todo espírito contrário que veio atrapalhar esta vida de você. É nesta noite que o poder da palavra, o poder da autoridade no nome de Jesus vem para libertar, vem para sarar, em nome de Jesus, a enfermidade, doença, em nome de Jesus, desapareça, espírito da depressão, espírito do medo, do pânico, do pavor, nós te ordenamos agora, em nome de Jesus, todo mal seja quebrado nesta noite, toda opressão, em nome de Jesus, Senhor, nesta noite, rompe as barreiras, porque ainda hoje houve um clamor, ainda hoje houve um pedido. Senhor, entra dentro do lar, Senhor, desta mulher nesta noite, porque eu vejo, Deus, esta mulher nesta manhã de hoje, através de um coração onde a sinceridade expressou com lágrima, pela manhã no dia de hoje, Deus responde às suas perguntas, em dizer que você nunca esteve só. Você disse, Senhor, eu estou só, eu estou sozinha. Não está só não. Para de dizer estas coisas, para de dizer que está só